paz do Senhor, pastor Josnal. A paz do Senhor, seminarista Denilson, presbítero John Kleber e ouvintes que estão ligados no programa Falando ao Coração pela Rádio Pirauá FM. Louvamos a Deus porque sabemos que tem muita gente aí ouvindo a palavra de Deus. Tem tantos amigos meus aqui na cidade que têm me falado, que têm escutado o programa Falando ao Coração, têm meditado em cada mensagem, e eu fico feliz por isso, porque nesse programa as meditações são da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que é composta de Velho e Novo Testamento. Não pense você, meu caro ouvinte, que Velho Testamento não tem mais validade, pois tem. O Velho Testamento é Bíblia Sagrada também. E quem achar que o Velho Testamento não tem mais nenhuma validade, então é só tirar da Bíblia quem tiver esse poder e essa autoridade. A Bíblia, na realidade, é composta de Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento é um cumprimento de todo o Velho. Para você ter uma ideia, o Senhor Jesus Cristo, que nasceu em época de graça, ele foi anunciado em muitos livros do Velho Testamento. O profeta Isaías foi o que mais profetizou acerca do nascimento desse Cristo. Então saiba você que a Bíblia ela é completa, Velho e Novo Testamento. Nós não damos apoio algum à ideia que Velho Testamento não tem mais validade, porque tem. Passa céu e terra, mas essa palavra não passará jamais. É Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática de um cristão. Chama-se Bíblia Sagrada. E ela é toda inspirada. Ela é toda inspirada para corrigir, para ensinar, para todas as coisas. A Bíblia está útil. Ela é útil para todas essas coisas. Então você fica bem ouvindo a palavra de Deus. Você cresce mais espiritualmente ouvindo a palavra de Deus. Só deve ter cuidado para não entrar pelo meio das distorções que se faz por aí afora com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem uma interpretação. Infelizmente, há muitas cabeças pensantes que dão várias interpretações e criam doutrinas até antibíblicas em nome da Bíblia. Que Deus esteja iluminando a sua mente para que você possa ficar certo do que a Bíblia diz como regra de fé e prática para o cristão. Vocês dois aqui do estúdio da nossa equipe já podem debater conosco alguma coisa acerca de Bíblia, Velho e Novo Testamento, porque eu acho que os ouvintes precisam ficar inteirados acerca do assunto. Eu vou falar sobre a carta aos Efésios, mas a Bíblia é um conjunto, ela tem 66 livros, e nós temos outros livros que são considerados apócrifos, não inspirados pelo Espírito Santo, e precisamos explicar para os ouvintes o que é a palavra de Deus. Na opinião de vocês, irmãos, e também vocês de casa, a Bíblia é para ser aceita somente no Novo Testamento, deixando o Velho de lado, ou a Bíblia é um conjunto de Velho e Novo Testamentos que nós precisamos observar e obedecer também? Pastor Josnaldo, a Bíblia, ela é completa, né? Deus inspirou ela de Gênesis a Apocalipse, né? São 66 livros e ninguém pode modificar, alterar, ninguém pode mudar o que já está escrito, né? Nem sequer uma palavra, uma sílaba, né? Porque o que está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns desconsideram, né, o Antigo Testamento, que é considerando o Antigo e o Novo, né, o Antigo é um dos mais desconsiderados, né? Não sei porquê, porque quando a pessoa está desconsiderando, né, o Antigo Testamento, ela está desconsiderando a própria inspiração de Deus e, portanto, o próprio Espírito Santo, né, que inspirou a palavra, e, portanto, o próprio Deus. Então é importante que os amados ouvintes estejam atentos, né? O próprio Jesus disse, né, se referindo inclusive ao Antigo Testamento, né,
com relação às escrituras, né, que Jesus disse que cuidaste nela a vida eterna. Jesus estava se referindo ao quê? Ao Antigo Testamento, a sua palavra. Sim. Né? Até porque não tínhamos formalizado ainda a Bíblia como hoje nós temos. E a própria Bíblia diz. Quer ver? Vejamos aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Capítulo 3, sobre a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Olha o que fala aqui. Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, de que ele está falando? Ele está falando do velho mesmo. Não tínhamos Bíblia formalizada. Aí ele completa dizendo: toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer, quem desconsidera o Velho Testamento não está apto para a boa obra. Não está apto para a boa obra, infelizmente. Há tantos que querem ensinar a palavra, mas não estão aptos para ensinarem, porque não creem na própria palavra, se toda a Escritura é inspirada. É interessante isso. O meu ouvinte amigo precisa ficar sabendo. Infelizmente, tem gente que prega a palavra e não crê no Velho Testamento. E não sei para que carrega debaixo do braço se não crê. Porque tem gente dessa forma, carregando a Bíblia debaixo do braço. Só o Novo Testamento que crê. O Velho Testamento dizem que não é mais para os nossos dias, quando a Bíblia diz que toda a Escritura, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Se alguém pensa dessa forma, então está desprezando a inspiração e revelação do Espírito Santo. São duas coisas que você não pode, querido ouvinte, falar de Bíblia se você não conhece: inspiração e revelação. Para você poder começar a falar de Bíblia, precisa conhecer a inspiração dela e a revelação dela. Então, presbítero John Kleber. Pastor, nós temos na palavra de Deus um leque, né? Foi fechado, foi lacrado, e homem nenhum pode alterar o que a palavra de Deus ela diz. O Senhor não nos deu uma ferramenta fraca, uma ferramenta enferrujada. Deus nos deu uma ferramenta perfeita. E nós entendemos pela fé. O Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente e nós entendemos pela fé. O problema é que muita gente lê a Bíblia sem ser pelo Espírito de Deus. É por isso que ela não compreende as coisas de Deus. O apóstolo Paulo disse que só pode entender as coisas de Deus se tiver pelo Espírito. Então nós temos no Antigo Testamento, como está sendo o debate, lições que Deus nos dá. Lições. E são lições que devem ser apreciadas e colocadas em seu devido lugar. Há coisas no Antigo Testamento que nós não praticamos hoje, mas há muitas coisas que nós praticamos. E as coisas que nós não praticamos, nós temos lições para nós. Então tudo na Bíblia, ela é utilizada. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela entra no homem e traz efeito na vida do homem. Basta a gente se deter, o que está escrito lá, em todos os livros, nos determos e ver o que é que Deus está falando. Não é você entrar, não, isso aqui eu não vou praticar, não é isso. Você vai observar a lição que Deus está passando para você. E o que vem de Deus sempre é bom. Então, Bíblia Sagrada, ela é completa. Pastor, o texto que eu falava há pouco, né, que o próprio Jesus citava, asseverando, né, a veracidade do Antigo Testamento, que ele disse que examinais as Escrituras, né, porque cuidaste ter nela a vida eterna. E ele estava se referindo ao Velho Testamento, né, lá em João, no Evangelho de João 5,39. Quando ele fala, ele cita o Velho Testamento, Jesus. Eu acredito que quem pensa dessa forma, que Velho Testamento não tem mais valor, precisa ir para uma escola e ter a iluminação
a iluminação do Espírito Santo de Deus para poder ensinar. É por isso que eu não aconselho, meu querido ouvinte, a escutar qualquer um. Por que qualquer um? Qualquer um pode ler a Bíblia, mas pode não ter a iluminação do Espírito Santo para explicar para você. E se um cego leva outro cego ao mesmo ensinamento da cegueira, os dois vão cair no mesmo buraco. As pessoas usam muito isso aqui para falar sobre o evangelho entre crentes e católicos e outras denominações religiosas, mas eu estou usando para mostrar o seguinte, que você mesmo lendo a Bíblia, tendo ela, se não tiver a iluminação do Espírito Santo, for explicar de maneira errada às pessoas, as outras pessoas vão cair no mesmo buraco que você está caindo também. Então tem que ter cuidado, muito cuidado, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde há um celeiro muito grande de ensinadores, de profetas. Tem profetas no meio da rua ensinando, dizendo, Deus mandou falar. A palavra tem que ser em primeiro lugar, a palavra tem que ser dita, tem que ser ensinada mesmo. Era um dos ministérios de Jesus, ensinar. Onde Jesus estava havia ensinamento. Ele usava sempre as coisas simples da atualidade para mostrar como a palavra ela é severa, como ela é certa. As coisas simples ele usava para ilustrar e mostrar a veracidade da palavra. Muito bem. Interessante que, como tem gente que não crê em Velho Testamento, diz que é só o Novo, isso aí vai cair sim, porque a Bíblia não é isso que as pessoas dizem, ela é completa. Pastor, aquele texto que o senhor se referiu hoje, né, escola dominical, né, honrar pai e mãe, lá no livro de Êxodo, né? Sem dúvida. E o próprio apóstolo Paulo, né, fala para honrar pai e mãe na carta aos Efésios, lá no capítulo 6. Usando o Velho Testamento. Usando o Antigo Testamento. É por isso que às vezes as pessoas convidam alguém para fazer um seminário, fazer um estudo. Ele diz, não, para eu ensinar a Bíblia não precisa. Aí vai dizer bobagem. Vai ensinar bobagem. Quando diz honrar pai e mãe, vem lá do Velho Testamento. E no Novo continua. Você deixou de honrar pai e mãe porque vive na graça? Veio lá do Velho Testamento, meu caro. Veio de lá. Honrar pai e mãe vem do Velho Testamento. Então presta bem atenção. Se você não honra pai e mãe, aí você despreza o Velho Testamento, porque veio de lá. Mas se você honra, você está trazendo lá do Velho Testamento algo para os dias atuais e precisa ser cumprido. É só ter cabeça, iluminação para poder falar dessas coisas. Bom, mas vamos ao estudo desta noite sobre a carta aos Efésios. Mas tem muito para se estudar, muito para se estudar. Estudo muito profundo, muito profundo. A carta aos Efésios, ela é uma das mais profundas declarações dos propósitos eternos de Deus para o ser humano. Vocês sabiam disso, né, meus caros irmãos e caros ouvintes? Essa carta aqui aos Efésios, a exemplo de outras cartas que estão na Bíblia Sagrada, mas principalmente essa aqui aos Efésios, ela é, digamos assim, que é uma das cartas mais profundas enviadas com os propósitos de Deus para a vida do ser humano, não somente dos de Éfeso, mas a toda a humanidade. Por exemplo, Efésios capítulo 1, de 3 a 5, vejamos o que nos diz. Inicia assim, olha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pergunta-se, quais são estas bênçãos descritas aqui na carta aos Efésios? A resposta vem nos versos seguintes. Você abre a Bíblia, confere Efésios capítulo 1, os versos 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, vamos para o verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu li
Carta aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Dá para se notar, meu caro ouvinte, que é uma carta maravilhosa, nos mostrando os propósitos profundos de Deus, a sabedoria profunda de Deus para a raça humana. Olha bem, propósitos espirituais que eu passo agora a detalhar-vos. Propósitos de Deus para você que está me ouvindo. Em primeiro lugar, não há dúvida de forma alguma que Deus escolheu antes da fundação do mundo um povo para ser santo e irrepreensível. Não há dúvida, porque é a Bíblia que está dizendo, meu caro ouvinte. Você não pode ter dúvida, você pode ter dúvida de um livro escrito por alguém, mas inspirado pelo Espírito Santo, você não pode ter dúvida. Desde a fundação do mundo, Deus escolheu, aliás, antes mesmo da fundação do mundo, Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. Olha lá, não é um povo que se escolheu, mas um povo que Deus escolheu. E este povo foi predestinado, ou seja, esse povo foi destinado por Deus, antes de tudo, para a salvação, através de uma coisa chamada adoção. Você sabe o que é isso? Nós não éramos filhos de Deus. Você sabia? Se não sabia, fica sabendo agora. Nós não éramos filhos de Deus. Mas em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele nos predestinou para a salvação. Por aí já começa as bênçãos, começa exatamente o bloco das bênçãos de Deus caindo sobre a humanidade, promessas que estão na carta aos Efésios. Já deu para você entender um pouco nessa introdução. A carta aos Efésios mostra que Deus escolheu um povo, Deus predestinou um povo para a salvação. E isso é maravilhoso. Estudar uma carta como essa. Você que me escuta, pecador como eu sou, temos uma promessa numa carta bíblica, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu por adoção de filhos para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a salvação. Isso é algo maravilhoso, é algo que enche o nosso coração de alegria. Essa é a primeira introdução desta noite. Mas, Denilson, alguém ligou aqui tratando de algum assunto? Não? Bom, os ouvintes ficam à vontade. Essa é a primeira introdução. Saber que a carta aos Efésios é uma carta que nos traz bênçãos, porque essa carta mostra que o homem foi escolhido por Deus, o homem pecador foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser salvo. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então, sem dúvida alguma, estes são propósitos grandiosos, profundos de Deus para a humanidade. Então, a carta aos Efésios é de fato uma escritura inspirada pelo Espírito Santo, mostrando as bênçãos de Deus para o ser humano. E eu estou debaixo dessa graça, das bênçãos de Deus. E você também, querido ouvinte. Mas vejam bem, pode ser que algum estudioso da palavra, ou mesmo alguém que não é estudioso da palavra, um ouvinte amado nosso, possa estar pensando o seguinte: tá certo, pastor, a carta aos Efésios está mostrando as bênçãos da predestinação para a salvação para o ser humano, é isso. Mas essa carta foi escrita somente para os de Éfeso e não para nós, os brasileiros pecadores. Pode ser que alguém esteja pensando assim, viu, caro ouvinte? Hoje tem gente que pensa muito, e eu
tenham muito cuidado, porque pensar demais sem ter uma direção pode ser prejudicial. Há muita gente com problema porque pensa demais sem ter uma direção e no final fica perdida. Quem sabe tem alguém me escutando e tem isso formalizado na sua mente. Essa carta aos Efésios é uma bênção, mas ela foi escrita somente para os de Éfeso e não para nós os brasileiros. Como nós os brasileiros, pois estamos debaixo dessa graça que está descrita na carta aos Efésios, se a carta é para os Efésios. Queridos, sem dúvida alguma, a carta foi escrita para os de Éfeso mesmo. Contexto geral, sim, escrita para eles, mas na verdade, Bíblia Sagrada, não é apenas para ser lida, isso na tentativa de explicar uma questão em debate, não. A Bíblia é também para o nosso alimento, o alimento da nossa alma. A Bíblia também é escrita para o conforto espiritual do nosso coração. Pois é, se alguém pensa que a carta aos Efésios é apenas para aquele tempo, como alguns acham, que as bênçãos do Velho Testamento foi somente para aquele tempo. Alguns acham isso, que o Velho Testamento não serve mais para o presente, foi somente para aquela época. Pode ter certeza, meus amados, se engana. Quem acha assim está enganado. E eu vou provar que está enganado. Provar que está enganado. Porque a Bíblia Sagrada, queridos, não é um livro escrito para arqueologistas. Há muita gente achando. Não, eu acho que a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento é só para aquele tempo. Hoje não se tem mais sentido. Isso é arqueologista. Você vê que o arqueologista, ele já coloca na frente. Eu acho. Mas nós não temos que achar nada. Ou podemos até achar, mas quem define é a Bíblia Sagrada. Os arqueologistas estão por aí. Mas a Bíblia, queridos, é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus e mostra que a salvação da alma é para todo aquele que crê, não apenas para aquele povo do tempo de Éfeso, não. Para todo aquele que crê. Não é apenas para os de Éfeso. E como prova, vejam o que a Bíblia diz em João, Evangelho de João, que você já deve ter lido muito. Presta atenção, a confirmação que a salvação não é apenas para aquela classe de povo, não. Aquela classe de gente, não. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 e 12. Olha o que é que eles dizem. Veio para o que era seu. Está tratando de Jesus. Jesus veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Jesus foi desprezado pelos seus próprios irmãos. O verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, ou seja, a todos quantos aceitaram, creram, vejam bem isso aqui, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então dá para entender que a salvação, as promessas de salvação, as promessas da predestinação para a salvação, elas não são apenas para os amados lá de Éfeso. Nós que cremos estamos incluídos também debaixo dessa bênção. E o verso 13 de João diz o seguinte, completa o assunto dizendo assim, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não nasceram da barriga da mamãe. O novo nascimento, a predestinação para a salvação, não é um nascimento carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. Prova completa. Estou provando para você que a salvação e que as bênçãos descritas na carta aos Efésios não é somente para o povo daquele tempo, mas a todos ou para todos quantos creem.
todos quantos foram predestinados para a salvação, que estão debaixo da promessa desta carta maravilhosa, que é a carta aos Efésios. Creio que o nosso ouvinte está animado, está alegre, porque está tendo a notícia dessa promessa ou dessas promessas que estão na carta aos Efésios, e essas promessas são para aqueles que são predestinados. Se você é um predestinado ou não, eu não posso lhe dizer, meu caro ouvinte. Vai depender do seu fruto, porque do fruto a gente sabe qual é a árvore. Mas que é bíblico a salvação para aqueles que são predestinados, e isso vem como bênçãos na carta aos Efésios. E daqui a pouquinho eu vou dar continuidade a esse estudo. Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade a essas bênçãos que estão na carta aos Efésios para os que são predestinados. Se você não for predestinado para a salvação e se perder, a culpa não é minha e a culpa não é de ninguém. Deus sabe o que faz. Você só enxerga o que tem na sua frente, mas Deus sabe tudo quanto está ao seu redor, inclusive o seu coração. Por isso que há o predestinado para a salvação e há também o predestinado para a perdição, como foi o Judas Iscariotes. Judas foi predestinado para a perdição eterna. Por isso, já era chamado de filho da perdição. Mas os predestinados não eram, mas passaram a ser filhos de Deus, porque creram no nome de Deus. Mas vejam bem, as bênçãos dos propósitos de Deus para o ser humano, elas trazem algumas responsabilidades e elas querem obediência. Essas responsabilidades requerem obediência. Você não pode abrir os lábios, meus queridos ouvintes. Vocês não podem abrir os lábios e dizerem assim: olha, fulano é crente e é salvo quando ele não dá fruto de salvação. A gente não pode dizer isso. Não pode. A gente não pode dizer, olha, aquela pessoa é abençoada porque vai à igreja, mas não tem fruto para apresentar. Não está debaixo das bênçãos da carta aos Efésios. É preciso ter cuidado, porque essas bênçãos dos propósitos de Deus para a humanidade vão trazer algumas responsabilidades, e elas são pesadas porque requerem obediência. Obediência. Eu vou ler só um texto aqui para você ver a responsabilidade. Efésios capítulo 5, verso 3. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, o verso 3 diz: mas a impundicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Como convém a santos. Confiram, amados ouvintes, Efésios capítulo 5, o verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha aí, meu querido ouvinte, que coisa interessante. Na carta aos Efésios, há bênçãos para a salvação para todos. Para os predestinados. Porém, essas promessas trazem um peso tremendo, porque requer obediência. A impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, que sois predestinados. É o que a Bíblia diz. Voltarei ao texto agora de Efésios 5:3 para mostrar da responsabilidade que tem quem é predestinado para a salvação. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Santos são os predestinados aqui. Há um peso muito grande de responsabilidade. Vejam só.
As bênçãos que estão descritas aqui na carta aos Efésios são para todos os que creem, sem dúvida alguma. Eu digo isso abertamente porque está escrito aqui na palavra de Deus, e estando escrito na palavra de Deus, é uma base para mim, é um alicerce. Eu posso subir aqui o andar que eu quiser em cima desta base, porque está na Bíblia Sagrada. Todos os que creem, ou seja, todos os predestinados para a salvação. Mas em tudo que é lugar, meu caro ouvinte, tem direitos e deveres. Você sabia disso? Em tudo que é lugar tem direitos e tem deveres. Se há bênçãos, tem que ter também obediência. Se existem bênçãos para nós, nós temos que ter também obediência para obtermos essas bênçãos. Obediência. Você me pergunta, por que isto, pastor? Por quê? Porque Deus é amor. Mas Deus também é justiça, irmãos. Você me pergunta, como assim, pastor? O que é que tem a ver? Bênçãos e obediência. Porque Deus é amor e Deus é justiça. Como assim? Queridos, prestem bem a atenção. Amor, porque Ele dispensou bênçãos sem medida sobre a raça humana. Deus é amor. Não há amor igual ao amor de Deus, de dar o seu próprio Filho em favor de um mundo pecador. Não há amor igual, jamais haverá. Ele é amor porque dispensou dessas bênçãos sem medida sobre a humanidade. Mas Ele também é justiça, porque os desobedientes são castigados por essa justiça divina. Com certeza, essa justiça que nós temos aqui na terra é muito falha. É uma justiça que funciona de acordo com as posses. É uma justiça que sofre, às vezes, a influência de alguma coisa. Mas a justiça do divino não pode sofrer influência de forma alguma. Ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é perfeita, perfeita em todas as coisas. Parece que tem mais um ouvinte querendo falar conosco, e se tiver, a gente vai dar essa pausa aqui, mostrando amor e justiça de Deus como resultado do que vem da predestinação, partindo para a obediência, e daqui a pouco a gente volta. Todos sendo abençoados com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que abençoa a todos, a todos. O que eu fico feliz da vida é saber que Deus não faz acepção de pessoas para abençoar. Agora, preste atenção, existem os predestinados para a salvação. Nem todos vão ser salvos. Nem todos. A Bíblia nos ensina que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Bom, voltando ao estudo da palavra de Deus. Falávamos que Deus é amor e é justiça. Amor, porque Ele dispensa essas bênçãos sem medida sobre a raça humana que estão descritas aqui na carta aos Efésios, e a justiça porque os desobedientes são castigados pela justiça divina. Então é por isso que as bênçãos de Deus descritas nesta carta aos Efésios trazem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade tremenda sobre esses abençoados. E aí, as bênçãos da carta aos Efésios recomendam entre esses abençoados que estão nos ouvindo, veja bem, entre os abençoados, não deve haver impurezas e cobiça entre vocês. Está vendo aí, meus caros ouvintes? Inicialmente é isso.
Não deve haver entre esses predestinados, abençoados, impudicícia, impurezas e cobiça. Vejam só, cada palavra dessa tem um significado e a gente não pode deixar os ouvintes voando sem os significados que se seguem. Vamos estudar com detalhe cada palavra citada neste versículo que é da Bíblia Sagrada, para que o nosso ouvinte possa entender melhor. Efésios capítulo 5, o verso 3, estamos estudando a carta aos Efésios. A palavra impudicícia, no texto grego, descrito aqui na Bíblia Sagrada, no texto original, é porneia. Denilson, a gente precisa dizer isso até quem não estudou grego, para entender o sentido da palavra. Se você diz assim, não se nomeie entre vós impudicícia, alguém pode pensar um monte de coisa. Aí a gente tem que recorrer ao significado original do texto para poder explicar para os ouvintes. A palavra impudicícia, que não deve existir no meio dos predestinados, porque estão debaixo das promessas da carta aos Efésios, no texto grego é porneia. A palavra parece que é estranha. Grego, né? Grego, uma palavra estranha para muitos. Mas o que é isto, essa palavra porneia? Porneia, meus queridos ouvintes, ela se deriva de porne, e porne significa simplesmente, sem mais nem menos, prostituta. Olha, prostituta, que é de onde vai vir a palavra prostituição. As bênçãos da carta aos Efésios estão sobre todos os ouvintes, sobre todos os predestinados para a salvação. Mas aí vem o peso de responsabilidade, porque os predestinados para a salvação não podem se envolver com isto aqui. A palavra impudicícia no texto grego é porneia. E porneia vai desaguar em prostituta. No meio dos predestinados não pode haver no meio dos predestinados não pode haver prostituição. Aí quando se fala em prostituição, eu já imagino o que é que vocês estão pensando aí em casa. Eu já imagino. Seminarista Denilson, quando a gente fala aqui em prostituição, a primeira ideia que se tem é o que, Denilson? Denilson fica sorrindo para responder. A primeira ideia que se tem quando se fala em prostituição, o que é que se pensa logo? Uma vida promíscua. Uma vida promíscua. Aí o presbítero John Kleber vai tirar leite dessa pedra que Denilson falou. Vida promíscua. O que vem a ser? É uma vida sexual desenfreada, né, pastor? Uma vida sexual desregrada. Isso. Não é questão de quantidade, mas de propriedade. O homem é propriedade da mulher, a mulher é propriedade do homem, segundo o apóstolo Paulo diz. Não há pecado nisso. Mas a coisa feita é ilegal, prostituição. E por um bom tempo aí o Brasil quis legalizar isso como profissão, hein? Quis legalizar isso como profissão, prostituição. A primeira ideia que se tem é essa aí. Entre os predestinados não deve haver prostituição. Então, a carta aos Efésios está dizendo o seguinte: no meio daqueles que estão debaixo das bênçãos, não deve haver porneia, não deve haver prostituta, de onde vem prostituição, em todos os sentidos. Agora onde é que está o negócio aí, meus amados? Em todos os sentidos. Eu perguntei aqui ao seminarista Denilson qual é a primeira ideia de prostituição, e ele disse vida promíscua. Aí o presbítero completou: vida sexual desregrada. Quem tem as bênçãos dessa predestinação
da carta aos Efésios não deve viver em prostituição. Aí a coisa vai pegar mais um pouco, porque eu estou falando de prostituição em todos os sentidos, não apenas nesse que a gente tratou. Eu vou falar da prostituição material e da espiritual. Aí é que pesa sobre as nossas vidas. A prostituição material trata daquela do corpo físico. Ou seja, quando alguém está se prostituindo, no sentido comum, está denigrindo a imagem do seu próprio corpo, que tem um valor muito grande, porém, está sendo deteriorado por se prostituir. Está sendo rebaixado por se prostituir. Isso é no sentido material. Mas no sentido espiritual, trata de idolatria. A prostituição no texto, acerca de porneia, prostituição, trata também de idolatria. São os politeístas, que têm vários deuses, deixam de adorar ao único Deus verdadeiro e se prostituem adorando outros deuses falsos. Esse é o outro sentido da palavra. E tem mais. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 32, esta palavra aqui, porneia, é traduzida por infidelidade conjugal. Veja bem, a igreja é a noiva de Cristo. E uma igreja que deixa de adorar a Deus para adorar a deuses falsos está se prostituindo nesse sentido que estamos falando. Mateus 5,32, o significado de porneia. A infidelidade conjugal é porni. Então quem está debaixo das bênçãos dessa carta aos Efésios não pode viver no meio dessa prostituição. E para os que estão debaixo das bênçãos dessa carta aos Efésios, a infidelidade conjugal não convém. Veja bem, queridos ouvintes, nos sentidos que estamos tratando, quem vive debaixo dessas bênçãos da carta aos Efésios, não convém prostituição, não convém impudicícia. E é isto que a Bíblia diz em Efésios 5,3. A impudicícia não se nomeie entre vós. Não é bom existir entre vocês a impudicícia. A segunda palavra da qual o texto fala é impurezas. Efésios 5,3. Primeiro falou impudicícia, agora não deve haver entre esses predestinados impurezas. E eu tenho que falar o significado do texto que está no grego para entendermos melhor. Voltando, a segunda palavra da qual o texto fala é impurezas. Efésios 5,3. A palavra traduzida do grego para impureza, Edenilson, sabe o que é? Catarsia. O que é catarsia? Ninguém sabe, ninguém estuda grego aqui, mas se você pega o dicionário e vai ver o significado, você vai descobrir que catarsia está ligada à impureza que não deve haver na sua vida, meu caro ouvinte, você que é predestinado para a salvação. Também, em Efésios capítulo 4, 19, diz o seguinte, olha, sobre os predestinados, os quais, mas os predestinados que andam fora do caminho de Deus, tem também, viu? Desobedientes. Tem muita gente salva aí, caindo no pecado, sentindo dores, porque estão pecando, mas permanecem. Mas o texto de Efésios 4,19 diz com esse povo o seguinte, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, toda sorte da palavra catarsia. Aqui são vários tipos de impureza, Denilson, são vários tipos de coisas proibidas que não convém a um salvo.
A palavra catarsia está mostrando exatamente um conjunto de impurezas que não convém a quem é salvo, a quem é predestinado, a quem está debaixo das bênçãos dessa carta aos Efésios. Para você ter uma ideia, meu caro ouvinte, esta palavra ela está registrada no Novo Testamento por 10 vezes, em 10 textos. E ela está indicando que a impureza da qual os textos falam é relacionado, naquela época ainda, à lei mosaica. Aí agora, para aqueles que não creem no Velho Testamento, veja bem, nós estamos falando da carta aos Efésios, que está lá no Novo Testamento, mas o teor original desse Novo Testamento está saindo lá da lei de Moisés, meu caro ouvinte. Então, por que desprezar o Velho Testamento? Se lá no Novo Testamento estamos estudando o que vem do Velho. Precisa ter cabeça, entendimento. Bom, se é da lei mosaica, consequentemente, estão cumpridas essas promessas na vida daqueles que estão debaixo das bênçãos da carta aos Efésios lá no Novo Testamento. É dessa forma. Agora, o resumo de tudo isto é que predestinados para a salvação, não podem estar misturados com impurezas, não podem estar causando escândalos ao povo de Deus. Falamos da segunda, e eu vou para a terceira. A terceira palavra do texto em Efésios 5:3 é cobiça. Denilson, a primeira ideia que nós temos de cobiça é o que para você? Vamos dizer aqui. Cobiça. Uma pessoa cobiçosa, ela é o quê? Tem um desejo desenfreado. É interesseira, né? Uma pessoa cobiçosa olha uma coisa e diz, aquilo ali eu quero. Interesseira. Descontroladamente. Então, veja bem. Entre os predestinados, isso para a salvação, que estão debaixo das bênçãos dessa carta aos Efésios, não deve haver prostituição, nem impurezas e nem também cobiça. E para a conclusão do estudo nessa noite, nós estudaremos a palavra cobiça. Olha, vamos estudar a palavra cobiça, que não deve haver na sua vida, meu irmão. Você que está debaixo da graça dessas bênçãos da carta aos Efésios, não deve haver cobiça. A palavra cobiça, aqui no nosso português, é traduzida por avidez. Palavra quase desconhecida, né? Avidez. A tradução direta desse texto não diz com precisão o seu significado. Não vamos criar uma aqui porque não tem uma tradução para ela. Mas a aplicação nos leva a entender que a cobiça aqui no texto é o pecado de natureza moral. Cobiça aqui está ligado ao pecado de natureza moral, que significa adultério. Na hora de dizer que todo mundo está debaixo da bênção ou das bênçãos dessa carta aos Efésios, é muito aleluia e glória a Deus. Mas na hora de dizer que isso aqui, a cobiça, que é uma responsabilidade que nós precisamos ter de não nos ligarmos a ela, trata de adultério. E vejam bem, recapitulando, a primeira palavra foi impudicícia, prostituta. A segunda, impurezas, catarsia, todo tipo de impureza. E agora cobiça, que significa na aplicação pecado de natureza moral. Ou seja, aquele pecado que abate a moral do cidadão. E vejam bem, sobre este último ponto, a Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses, vamos abrir a Bíblia? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente
é vingador. Deus se vinga de todos que praticam essas impurezas, essas prostituições e essas cobiças. Deus se vinga de todas elas. Portanto, para todos os que estão debaixo das bênçãos da carta aos Efésios, não deve haver prostituição, nem impurezas e nem cobiça, o pecado da imoralidade. Queridos, sabem qual é o pecado da imoralidade? É aquele pecado que abate a sua moral. Você sabe que para um ser humano ganhar moral, isso leva muitos anos. É uma vida. Você, para adquirir um bom status da sua moral, você leva muitos anos. Você, para adquirir a credibilidade, leva muito tempo. Porém, para perder toda a credibilidade é só em 1 minuto. É dessa forma. Se você é consciente que está debaixo das bênçãos dessa carta aos Efésios, se você se considera um predestinado para a salvação, apesar de pecador que nós somos, pecadores, mas você não se incomoda com o pecado da imoralidade, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Porque as bênçãos são para você, porém, a responsabilidade é grande para viver uma vida que agrade a Deus e agrade também ao seu semelhante. A cobiça é uma imoralidade que muitos têm caído nela. Por falta de vigiar, por falta de orar, por falta de se preparar, muitos têm perdido a vergonha. E um ser humano, quando perde a vergonha, é um ser totalmente despreparado. Perdeu a vergonha, é uma pessoa totalmente despreparada. Mas a salvação é para você também. As bênçãos dessa carta é para você também. E eu fico feliz, porque eu sei que muitos ouvintes estão sendo edificados nessa palavra. Amados irmãos, amados ouvintes, vamos viver uma vida que agrade a Deus e agrade também aos homens. Não entre por assim dizer assim, não. Importa agradar a Deus e não a homem, porque a Bíblia fala isso. Importa agradar a Deus e não a homem, e fazer escandalizar o homem, porque se você escandalizar, você vai prestar contas a Deus também. Que você tenha uma noite abençoada. Que essa palavra primeira sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela possa ficar ecoando no seu coração. E domingo, se Deus permitir, a gente vai continuar estudando a palavra de Deus, coisa que faz a gente crescer. Eu não sei se você nota, mas a palavra de Deus tem gosto. Ela é um alimento. Ela vai enchendo a nossa alma de alegria. E nós vamos nos satisfazendo com as bênçãos de Deus. A palavra tem gosto. Quando é palavra de Deus, ela tem gosto. É saborosa. É um alimento. Que esse alimento supra nesta noite todos os espaços vazios na sua vida. E que você seja de fato um servo de Deus, e que Deus vos abençoe e ilumine a vossa mente, e que Deus dê a todos uma noite abençoada debaixo da graça dele. Que Deus os abençoe. Amém.